Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Senhor, obrigada pela tua graça de estarmos na tua casa, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui para te adorar, Senhor, para render louvores a ti, Pai. Que nós possamos estar sempre com os nossos corações gratos, que os nossos olhos possam estar sempre atentos para contemplar a tua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser governados pelo teu Espírito, Senhor. Fortaleça a nossa fé, para que nós possamos estar sempre alertas e alegres sobre toda e qualquer circunstância. Seja, Senhor, com o pregador que vem trazer a tua mensagem nesta manhã, que ele seja boca tua, Senhor, para essa congregação, para a tua igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja, desde os pequeninos, as crianças, Senhor, até os de maior idade. Que nós possamos caminhar juntos, Senhor, na tua presença, rumo ao céu. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Aguarde-as sempre bem gravadas no coração. Provérbios 3:3. Glória a Deus. Obrigado. Guarde-as no coração. Você tem palavra aí? Pega o microfone, vai se acostumando, você vai ser um pregador. Você sabia disso? Sabia? Eis, faço todas as coisas. Calma, vem, você vai falar, fica aqui, você vai lembrar. Você vai lembrar, fica aqui. É assim mesmo, não é fácil. Ei, deixa eu te falar, não é fácil não. Por isso que a gente tem que estar diante do Senhor o tempo todo buscando Deus. Porque sozinho a gente fica assim, ó. Mas o Senhor vai te ajudar. Fica ali com a Sheilinha. Você vai voltar aqui, quero escutar você falar. Vem. Tudo bem? Não andeis ansiosos por causa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por Filipenses 4, versículo 6. Glória a Deus. Pronto? Aí sim. Eis, faço todas as coisas. Ei, nunca desista. Sempre comece de novo. Se deu alguma coisa errada, começa de novo. Tá? Você vai conseguir tudo na sua vida. Amém? Vem, linda. Não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados por Deus. Mateus 7:1. Glória a Deus. Obrigado. Vem. Eita. Nem mesmo da escuridão posso me esconder de ti. Salmos 139, 12. Obrigado. As três juntas? É? Então olha para lá todo mundo. Eu vou ficar aqui atrás de vocês. Então, quem vai segurar aí? Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. E Deus vai enviar essas aí. Não tem dúvida nenhuma. Cara, como é que você tá? Bem, Você tava com saudade daqui? Essa igreja também tava com saudade de você. Posso fazer essa pergunta para eles? Vocês estavam com saudade do Henrico? Primeira Tessalonicenses. Não. Peraí que ele voltou. Em tudo tem graças. Nossa vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Glória a Deus. Eu consegui falar Tessalonicenses no 3º ano com Cristo.
Até 3 anos, até essa associação nesses textos. Até hoje você não fala, Renozinho? Avisa isso pro Henrique, para ele não ficar tão chateado. Vem. Tomem cuidado para que ninguém pegue o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Tessalonicenses 5:15. Obrigado, linda. Vem. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. 2 Crônicas 32:7. Glória a Deus, não tenha medo. E você? Levante-te, Senhor, ergue a tua mão, Deus, não te esqueça dos necessitados. 10:12. Salmos. Glória a Deus. Você também tem? Tem? Jesus é a luz. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Antes de mais nada, eu queria agradecer a confiança do pastor Rodrigo. Antes de mais nada, ainda agradecer a Deus pela graça, pelo favor e merecido pela misericórdia que Ele teve da minha vida de me colocar aqui nesse lugar para falar da palavra dEle, uma palavra... E quando eu agradeço a Deus pelo privilégio de falar da palavra dEle, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Com a palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus espera de nós como crentes, como cristãos, seguidores dele, que nos colocamos como seguidores. Ele precisa receber de nós a contraprestação de tudo aquilo que ele fez. Nada do que fizermos poderá pagar o que ele fez, nós sabemos tudo disso. Nada poderá pagar, a gente não compra Deus, a gente não vai pagar Deus, porque tudo que Ele fez por mim e por você é algo impagável. Mas é um privilégio, é uma honra estar aqui nesse púlpito dessa igreja que tem sido a casa de tantas pessoas, a porta que muitas pessoas têm encontrado para conhecer esse Deus que estava distante, um Deus que às vezes a gente ouviu falar, um Deus que a gente cria acreditar, cria ser filho, mas essa casa, essa igreja tem sido o lar de muitos, tem sido a nossa segunda casa, e aqui é lindo demais de ver todas as pessoas que têm chegado aqui, as pessoas que têm aprendido a visitar essa casa, a conhecer essa igreja, como é testemunho público de como as pessoas se sentem confortáveis aqui, se sentem acolhidas, se sentem amadas, e precisa ser assim em todas as igrejas, porque essa é a casa de Deus, se é a casa de Deus, Deus nos amou primeiro, então a gente precisa refletir isso, amando todos aqueles que chegam aqui. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, engraçado como os pequeninos falam com a gente, como os louvores falam com a gente, testifica a mensagem que eu quero trazer aqui hoje para vocês. Vivemos um tempo em que nunca o ser humano se expôs tanto, nunca a nossa imagem foi veiculada tanto, de uma maneira tão impressionante, multiplicada, de uma maneira nunca antes vista, O ser humano sempre se preocupou com a sua imagem. Tudo aquilo que a gente estuda dos livros, da história, dos próprios relatos bíblicos nos ensinam, nos faz crer que o homem sempre se preocupou com a sua imagem externa. Sempre se preocupou em ter adornos, colares, brincos, adereços que o tornassem
mais bonito ou mais bonita que chamasse atenção, que o colocasse como o chefe, como o líder, ou como o rei, ou como a rainha. Sempre foi assim. Os índios não são diferentes, né? Tem adornos, tem cocar, e todo tipo de adereço, né? O homem sempre se preocupou, até mesmo os animais. Os animais, quem gosta de ver documentário como eu, animais quando estão na época de acasalamento, ou quando está na época ou quando está numa situação de perigo, ele cresce, né? Mostra as penas ou o pelo de outra maneira. Imagem, né? Preocupar, se mostrar bonito, ou grande, ou forte, para aqueles que o estão vendo. E num tempo de redes sociais ativas, como nós temos hoje, né? As pessoas postam sua imagem o tempo todo. Postam o que estão fazendo, o que vão fazer, o que estão experimentando, como estão vivendo, como estão aproveitando a vida, esse tempo que Deus concedeu a eles, ou que tem concedido a nós. Nunca nos mostramos tanto. Mas eu creio que também nunca a nossa imagem foi tão distorcida, na mesma proporção, eu creio, não tem dado, não tem pesquisa, isso é do meu coração, na medida em que nós nos colocamos, nos mostramos como estamos vivendo, como é a nossa vida, como é a nossa casa, como é a nossa viagem, queremos mostrar tudo na mesma proporção, do tanto que nos mostramos, é a mesma proporção de distorção de quem somos, verdadeiramente. Vamos mostrando uma imagem que não somos, uma vida que não temos, uma felicidade que não possuímos, mas nós queremos nos mostrar diferente, queremos nos apresentar diferente. Quem já fez o curso do Homem ao Máximo, lá tem uma frase que chama a atenção de todos que já fizeram o curso, diz que tudo aquilo que mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Não adianta a gente tentar mudar, dizer que vai mudar, pensar que vai mudar, ou se mostrar de um jeito, porque não há mudança, né? Na nossa casa, no nosso dia a dia, é que nós nos revelamos quem somos. Nossa família, nossa esposa, nossos filhos, o nosso marido, sabe quem somos de verdade. E aqui teve uma criança citando o Salmo, acho que 139, disse, né, onde eu posso me esconder de Deus? Né? Eu não consigo me esconder de Deus. Deus, por mais que você queira mostrar alguém que você não é, alguém uma vida que você não vive, nós temos um Deus que vê tudo lá de cima. Ele inclusive sabe o que você ainda nem viveu, o que você ainda nem fez, o que você nem falou, ele já sabe disso. Então vivemos um tempo disso, de uma superexposição, e nessa superexposição, nessa nossa necessidade de nos mostrarmos, né, e aí o espelho se tornou, sempre foi muito importante, e os espelhos, como a gente conhece, o espelho revela quem somos, né? Olhamos de manhã cedo, acordamos, vamos para o banheiro, né? Nos olhamos no espelho e nos vemos ali, aquilo é o que nós conseguimos ver de nós mesmos, né? Talvez aqueles que têm um cabelo bagunçado, um dente sujo, ou uma maquiagem borrada, uma falta de maquiagem, uma mancha, uma espinha, não sei. A gente vê, o espelho nos mostra quem somos do lado de fora. Mas Deus nos conhece intimamente. Deus nos conhece de verdade. Deus nos conhece por dentro. Deus nos conhece a nossa essência. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso,
que Deus nos deu a palavra. Nos deu a palavra para que a gente pudesse saber quem somos de verdade. Essa palavra vai dizer o que temos na nossa essência, e eu preciso te dizer que o que temos na nossa essência, sem Deus, não é nada bonito, não é nada agradável, não é nada que se possa apreciar. E pensando nisso, né? Pensando nessa palavra, um dia eu estava lendo o livro de Tiago, né? E ali tem um trecho, né, no capítulo 1, que vai dizer que um homem que conhece a palavra e que não a pratica, ele é como alguém, como um insensato, é como alguém que olha a sua imagem no espelho e logo depois se esquece. Ora, quando a gente está vendo, nos olhamos no espelho e queremos espelho cada vez melhores, maiores, mais claros, iluminação, queremos ter perto, queremos espelho de lado, queremos nos ver de costa, queremos nos ver de toda maneira, tiramos foto aqui, tiramos foto ali, vejo pessoas, eu não, graças a Deus, porque eu não tenho cabelo, então eu vejo pessoas fazendo, não tenho ainda, né? Mas em nome de Jesus vai chegar. Vejo pessoas tirando foto assim, e querendo saber, e perguntando para o outro, estou bem assim, esposas fazem isso, estou bem, o que você acha? E a gente vai dizendo sim, não, tal, né? Não é nem muito, às vezes nem é fácil falar, não está bonito, né? Às vezes a gente precisa ter sabedoria para isso, para dizer que não está bonito ou que não se agradou. Mas essa palavra aqui, a Bíblia vai nos mostrar o que tem dentro de nós, o que nós precisamos. Essa superexposição nos faz nos preocuparmos muito com o nosso externo, com o nosso rosto, com a nossa roupa, com nossos adereços, adornos, com aquilo que nos torna bonito. Mas o que nos torna bonito aqui não vai nos levar para o céu, não vai agradar a Deus, não vai simplesmente, não tem nada de mais isso, tá, gente? Não estou condenando a gente se preocupar em se cuidar, em cuidar do corpo, em cuidar da beleza, em agradar o marido, em agradar a esposa, em cuidar do corpo, em malhar. Nada disso, não estou condenando nada disso. A gente deve fazer isso, desde que isso não seja uma idolatria, desde que isso não tome o lugar de Deus, desde que isso não seja a nossa prioridade, né? Desde que isso não nos atrapalhe a conhecer a palavra, a viver a palavra. Continuando, né, quando a gente vê algo estranho algo que não está bem na nossa imagem, naquilo que estamos vendo no espelho, as mulheres vão pintar o cabelo, vou fazer mudar aqui, vou fazer um botox dali, alguma coisa, algo para sempre estar com a imagem boa. Fazemos isso também diante de uma imagem de um exame médico, né? O doutor Renaud está aqui, né? E outros médicos, creio, estão aqui também, diante de um resultado de um exame, diante de um diagnóstico, né? Ou de uma taxa de um exame que um exame revela para nós. Nós vamos nos preocupar com isso, ou devemos. Alguns não olham o exame, não, está tudo bem, não vou tomar providência, não, mas a maioria vai tomar providência, vai fazer algo com relação àquele exame ali, com relação àquele resultado, com relação a uma doença ou uma taxa que indica uma doença. Tudo isso para cuidar do corpo, para nos sarar, para nos precaver, e glória a Deus por isso, precisamos fazer. Mas também conheço gente
que diz assim: eu não vou no médico, não. Eu não faço exames, não. Eu prefiro, eu tenho medo de descobrir que eu tenho alguma doença. Eu tenho medo de descobrir que eu tenho um tumor no cérebro. Eu tenho medo de descobrir que a minha taxa não está boa. Eu não faço isso, não. Quando der problema, eu vou. Assim também fazem com carro. Não, eu não faço manutenção, não. O dia que der problema, o dia que o carro parar ou começar a fazer barulho, eu vou cuidar. Isso é uma opção. Não me parece sensata, não me parece lógica, mas é a opção que muitos usam. Mas, gente, com relação à palavra, não dá para ser assim. Não dá para a gente conhecer a palavra. Tiago diz que aquele que olha a palavra e não a põe em prática é uma loucura, é uma insanidade. Não tomar providência contra um exame que está apontando uma doença, alguma coisa, é uma loucura, é uma insanidade? Sim, também é. Mas as consequências são terrenas, temporárias. Vão terminar aqui. Você pode abreviar a sua vida, você pode morrer antes, você pode ter algum problema mais sério de uma doença, alguma consequência, mas vai terminar aqui. Vai parar por aqui. Quando a gente não põe em prática a palavra de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus e não põe em prática, isso pode ter consequências eternas para a nossa vida. Consequências eternas, aonde queremos chegar. E eu vejo gente diante da palavra de Deus pulando páginas da Bíblia ou dizendo: isso aqui não funciona mais, isso aqui é para outro tempo, isso aqui não cabe mais nos dias de hoje. E na Bíblia é imutável. A Bíblia não muda e nem vai mudar. Tudo vai mudar, os tempos mudaram. A gente olha para 20 anos atrás e vê como a sociedade mudou. Exatamente, aí também vejo essa superexposição, essas redes sociais também nos levaram levou uma geração que está perdendo até mesmo a sua identidade de entender quem é, como Deus o criou, como Deus o fez, a identidade de filho de Deus, para aqueles que aceitam, para aqueles que creem. Uma geração está sendo perdida, está ficando perdida. Uma necessidade de ter o que o outro tem, de fazer o que o outro tem, inveja, cobiça, depressão, tristeza, por acreditar que outros vivem aquilo que estão dizendo que vivem. Mas aqui tem uma palavra, gente, uma palavra que, se praticada, Salmo 1 vai dizer que é bem-aventurado, muito feliz, é aquele que põe a palavra em prática, que na palavra medita dia e noite, que o seu prazer está na lei do Senhor. Dizer que o prazer está na lei do Senhor, quando o salmista diz que o prazer está na lei do Senhor, é o prazer em praticar, não é o prazer de conhecer. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, ou não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios. É esse. E o que nós estamos fazendo com isso que nós estamos vivendo aqui todo domingo? O que a igreja tem feito? Tiago, quando escreveu isso, ele escreveu para os crentes, para os cristãos daquela época, para aqueles que estavam conhecendo. Ele não escreveu para ímpios. E Tiago, no contexto aqui, vai dizer, eu não vou ler, mas no contexto ele vai dizer que se a gente não colocar em prática, a nossa religião é uma farsa. A nossa religiosidade é um pretexto, é algo que não é consistente. Não adianta estar aqui, gente, não adianta vir para cá todo domingo, porque o
O que somos como cristãos, mostramos mais depois que saímos daqui até o dia que voltaremos aqui. Entre os domingos, o resto da semana, é quem vai dizer quem nós somos na verdade, quem temos sido. Pessoas têm aprendido conosco, pessoas têm olhado para nós e falado ali vai um cara, rapaz, o Maurício mudou, o Diego mudou, o Renault mudou, o João Miguel mudou, ele não é mais o mesmo. Pessoas têm visto isso em nós. Esse corpo aqui, gente, que a gente está tão preocupado, a nossa imagem, isso vai perecer. Isso um dia vai chegar. Isso, a nossa morte, mais cedo ou mais tarde, esse corpo vai ficar aqui, vai se consumir. Do pó veio, do pó voltará. Mas o que a gente vai fazer com a nossa alma, com o nosso espírito? Porque o pastor tem pregado aqui reiteradas vezes, a Bíblia vai se cumprir, a eternidade é garantida, para um lado ou para o outro. A Bíblia vai se cumprir. Temos, até pontuei aqui, né, nos últimos cultos, falamos aqui, o pastor trouxe aqui, por exemplo, sobre o percentual daqueles que se dizem cristãos, crentes, que estão no Brasil. Falamos sobre discipulados, falamos, né, não nos colocarmos para sermos discipulados. Se temos esse percentual de cristãos, por que vivemos uma sociedade assim? Porque não somos praticantes da palavra. A sociedade, o que vivemos como nação, como cidade, e você dentro da sua realidade, no seu trabalho, em outro segmento que você frequenta, isso reflete, né, esse percentual de cristãos. Qual é o percentual, pastor? 87%. Não pode, se somos, com certeza, não somos praticantes. Não existe cristão que não é praticante, gente. Não existe cristão que não é praticante. O cara que se diz cristão, a pessoa que diz que é cristão, é um seguidor de Cristo, é aquilo que faz o que Cristo fez, é andar como ele andou, é andar nas pegadas dele, nos passos dele, não é outra coisa. Então não existe o ateu, o cristão não praticante, é aquele que não crê, é aquele que não está fazendo, não existe, não tem essa, eu sou, as mulheres, né, vão dizer, aliás, o homem, eu sou um atleta não praticante, não existe isso. Eu sou um corredor não praticante, eu sou um chefe de cozinha não praticante. Não existe. Não existe. E o que? Então, volto a falamos também aqui, culto passado, salvo engano, sobre crianças, né? Culto passado, pastor? Então, que Deus espera que sejamos como crianças. Crianças é que vão ler essa palavra com a pureza, com a humildade, com a simplicidade de uma criança que vai ler a palavra e vai acreditar e vai colocar em prática. Adultos têm mais dificuldades, adultos precisam ser quebrados, precisamos ser quebrados, quebrar convicções de toda uma vida, né? Sermos destruídos daquilo que talvez uma vida inteira, gerações trouxeram até nós, e agora a gente precisa dizer, isso tudo estava errado, isso tudo não faz sentido perante a palavra, e se não faz sentido perante a palavra, eu preciso tirar da minha vida, eu preciso tirar isso de mim, isso não faz mais sentido. Grupos, ambientes, amigos e outras tantas coisas que a gente precisa tirar, isso é praticar a palavra. Ah, não está dando certo na minha vida, eu estou vindo para a igreja todo domingo e nada acontece. Bom, pode não acontecer porque ainda não chegou o tempo. Pode não ter chegado porque ainda você não está preparado para receber as bênçãos. E pode não ter chegado simplesmente porque você não está obedecendo. Nós não estamos obedecendo. Toda vez que eu falar a você, gente, coloca o nós, tá? Essa palavra é para mim. Então, não tem aqui nenhuma soberba de achar que eu estou diferente de qualquer um aqui.
Não há. Estou aqui, como falei, pela misericórdia de Deus e por obediência, estar aqui nesse púlpito. Então, eu dizia, né? Vamos envelhecer, mas Deus nos amou, Deus foi tão maravilhoso com a gente, tão espetacular com a gente, que Deus enviou Jesus, seu Filho, para que nele a gente pudesse rejuvenescer espiritualmente e crescer em estatura, em graça, em conhecimento e sermos cada vez mais lindos perante Ele. Afinal, Gálatas vai dizer lá, deixa eu pegar aqui, sem projetor eu não aprendi, mas vou só citar, gente. Gálatas, Paulo escrevendo na igreja da Galácia, disse lá: afinal, eu estou querendo agradar a quem? A homens ou a Deus? Se eu estou querendo agradar a Deus, eu preciso andar como Ele anda, fazer o que Ele faz. Então, podemos sim nos preocupar com a nossa imagem? Sim. Podemos nos preocupar com o nosso corpo? Sim, devemos. Mas antes de mais nada, a gente tem que se preocupar com o que a palavra diz. Então, Deus, eu dizia que Deus nos amou tanto que mandou seu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, para deixar aqui a Bíblia vai nos ensinar que pela nossa força, pelo nosso conhecimento, nós não conseguimos seguir a lei judaica, a lei mosaica. A gente não conseguia. Todos estão destituídos da glória. Todos são pecadores, porque ninguém conseguiu obedecer. Não tinha plano, não tinha salvação para nós, estávamos desconectados. Estávamos longe da presença de Deus. Religião quer dizer exatamente isso, é religar, é reconectar a Deus. Foi para isso que Jesus veio, e Jesus se fez homem. Emanuel, o Deus conosco, andou no nosso meio, sentiu, chorou. Aqui foi já falado aqui hoje, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus dormiu, Jesus tinha sentimentos, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas angústias, sabe das nossas fraquezas, Ele nos conhece, mas Ele falou: eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, é preciso que eu vá, para que Ele volte, para que Ele venha, e através dele, desse Espírito Santo, a gente pode ter uma esperança. Fomos regenerados, fomos nascidos de novo, nós somos nascidos de novo. Você é nascido de novo, e se você é nascido de novo, nós somos nascidos de novo, através de uma semente que é imperecível. Pedro fala, carta de Pedro, o livro fala, é uma semente imperecível. Nós nascemos porque antes a gente vinha de uma semente corrompida, a semente que veio através de Adão, semente corrompida, semente que já nascemos com a má inclinação, com a inclinação ruim, a inclinação para o pecado, a inclinação para as coisas que não agradam a Deus. Efésios vai dizer que estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados, em nossa iniquidade. Estávamos mortos. Jesus não veio para condenar você e a mim. Ele veio para nos salvar. Nós já estávamos condenados. Então, Deus nos convida, a palavra nos convida, essa palavra eu quero ler, né? Está faltando espaço, né? Mas tá bom. Quero ler, quem quiser acompanhar comigo, Hebreus 4, 12, vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai penetrar, gente. A palavra, glória a Deus por isso. Quarta-feira estava aqui
culto de mulheres, e eu estava servindo aqui quarta-feira, por isso estava aqui, e tive a oportunidade de ver um pouco da pregação da pastora Flavinha, e ela estava trazendo um ensino lindo, falando que Deus, primeiro Ele vai nos cortar, e aí eu me lembrei dessa espada de 2 gumes, como um médico pega um bisturi, precisa às vezes fazer um corte, para depois curar, para depois cauterizar, para tirar o que está infeccionado, o que está estragado, e Deus faz isso conosco. Deus, essa palavra, né, a Bíblia diz que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e vai no fundo na alma, talvez coisas que você nem sabe quem é, nem sabe que tem, nem sabe o quão contaminado, o quão doente, o quão necessitado da glória de Deus você é, o quão necessitado da redenção de Deus você é. Eu não sabia, eu passei 50 anos da minha vida frequentando igrejas antes de entrar no curso Casados para Sempre, e aí a minha caminhada cristã foi para uma outra vertente. Eu passei 50 anos, e eu não estou colocando culpa em ninguém, tá? Eu estou colocando culpa em mim, mas eu nunca soube disso. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu não sabia quem eu era, eu achava que eu era bom. Já falei isso aqui. Eu me lembro que a minha líder do primeiro curso Casados para Sempre, a Lu do Vitor, numa determinada aula, ela disse que sem o Espírito Santo ela era um saco de lixo. E aí eu e minha esposa, que já os conhecíamos há muitos anos, comentamos entre nós, né? Nossa, que exagero. Ela tão legal, a Lu, tão bacana, boazinha, sorridente, bonita. Não é um saco de lixo. Aí fomos falar com ela depois da aula, e ela falou: deixa eu falar, eu não sou um saco de lixo, eu sou um saco de lixo fedido, fedorento. E assim é isso que a Bíblia vai mostrar quem somos. E quanto mais conhecemos quem somos, gente, mais a gente vai entender o quanto precisa da palavra de Deus, quão mais precisamos mudar, né? Abandonar aquilo que um dia fizemos, aquilo que um dia praticamos, aquilo que um dia achamos que Deus não está vendo, mas Deus nos conhece profundamente, né? Quero trazer aqui uma outra passagem. Aliás, continuando aqui, Hebreus 4, agora no 13, sabe o que a Bíblia vai dizer? Né? Ele julga, pegando aqui o finalzinho, né? E julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está exposto a quem aquele um dia havemos de prestar contas. Não adianta estar bonito, gente. Não adianta estar parecendo ser o que você não é. A Bíblia, eu gosto sempre de falar isso, a palavra de Deus vai mostrar a diferença entre aquilo que achamos de nós mesmos e o que Deus acha de nós. A Bíblia vai nos mostrar o quão longe está a nossa reputação do nosso caráter. Vai mostrar aquilo que só nós sabemos, aliás, aquilo que talvez nem nós soubéssemos, né? Mas tem tanta coisa que os outros não sabem de nós. Porque quando você está sozinho, no seu secreto, longe de pessoas, longe do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, é que você se mostra quem é verdadeiramente. Às vezes até
Até diante dos filhos e diante da esposa e do esposo, você mostra quem você é. O pior de você. Aqui na igreja ou em outros lugares, lá no seu trabalho, você não pode dar chilique, não pode gritar, não pode bater porta, não pode quebrar. Mas na sua casa, o nosso casamento, o curso Casados para Sempre na apostila diz que o casamento revela a nossa pior versão. Muitos dizem, né, a apostila diz lá que o casamento, no casamento a gente vai viver o nosso melhor, no casamento a gente vai viver o nosso pior. A gente consegue esconder dos outros durante um tempo ou bastante tempo, muita coisa. Mas aqueles que estão pertinho da gente nos conhecem profundamente. E acima dele tem um Deus que até aquilo que o nosso cônjuge, nossos filhos não veem, Ele está vendo, Ele está enxergando, Ele está sabendo até mesmo, como eu disse, o que você não fez ainda, o que você ainda vai fazer. E Deus nos convida para sermos... E esse livro, gente, não é um livro de história, não. É um livro de história, mas não é só para ser interpretado como um livro de história. Não. É para você colocar, como gosta de dizer, acho o pastor, eu acho, é para você colocar o seu nome nos versículos, é para você enxergar a sua história aqui. A Bíblia conta que Davi, o grande rei Davi, essa passagem já foi falada aqui diversas vezes, muitas vezes, muitos pregadores já falaram sobre essa passagem, é uma passagem conhecidíssima, né, do pecado de Davi. Quando Samuel foi ungir Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, ele olhou todos os irmãos, Samuel olhou todos os irmãos que estavam lá e olhou os grandes, os fortes, os bonitos, e Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse. Aí o menos provável pela aparência, pelo tamanho, esse foi Davi, um homem, porque a Bíblia vai falar que Deus olha o coração, o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Esse cara que Deus olhou o coração, que era um homem segundo o coração de Deus, esse cara, depois de ter vencido muitas batalhas, de ter sido enaltecido como o grande rei Davi, esse cara, a Bíblia conta na primavera, época em que os reinos saíam para guerrear, Davi resolveu ficar, e nesse ficar fez o que não devia ter feito, e nessas férias dele, vamos dizer assim, não, vou tirar férias, não vou não. Só que o inimigo não tira férias, o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao derredor, procurando a oportunidade, um momento a quem possa tragar você e a mim. E Davi ficou e viu Batseba, e dali ele desejou Batseba. Batseba era casada, ele tinha várias mulheres, mas ele quis aquela, então a concupiscência tomou conta do coração dele, se deitou com ela engravidou. E aí, como resolver isso? Mentira, maquinação, esses são quem somos na essência. Vou maquinar, vou arrumar um jeito aqui de eu sair com a minha reputação intocada. Chamou o marido que estava na guerra, soldado leal, chamou o marido para que se deitasse com ela. Ele não se deitou, preferiu, depois mandou colocar ele na linha de frente, ele morreu. Então, resumindo, Davi teve um adultério e um assassinato, sangue nas mãos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Natan foi falar com ele e inventou fez uma analogia, contando uma história. Sabe o que Davi disse? Davi disse, tem que matar esse cara tá morto, esse cara aí está morto. E Natan disse para ele, esse cara é você, Davi. Esse cara é você. Então,
Esse cara somos nós. Esses homens e mulheres que a Bíblia está trazendo, que está falando aqui, somos nós. Precisamos colocar nosso nome aqui. Precisamos nos enxergar em saber quem éramos, para onde queremos ir. Essa Bíblia, gente, a Bíblia não é por acaso que ela chegou até mim e a você, não. Isso aqui é para a gente aprender com os que erraram, aprender com os outros. Estamos vendo pessoas sofrendo, caindo ao nosso lado, sofrendo as consequências por desobedecer a Deus e está achando que isso não vai acontecer comigo ou com você. Vai acontecer, a Bíblia vai se cumprir. As consequências virão. Não se engane. Gálatas vai dizer, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você semear para a carne, da carne vai colher corrupção, destruição. Se semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que estamos fazendo, o que temos feito com o nosso cristianismo, o que temos feito com a palavra que estamos recebendo aqui diariamente aos domingos, o que temos feito no tempo entre os domingos, o que temos feito na nossa casa, no nosso trabalho, será que nossos filhos e esposas e esposos e cônjuges nos conhecem intimamente? Eles pensariam, teriam o mesmo conceito de nós se nos conhecesse a fundo. Se ligasse ali um HDMI ali em nós e pudesse registrar tudo, tirar tudo de dentro de nós. Eu, pesquisando um pouquinho sobre o tema, eu cheguei numa frase de um teólogo. Pelo jeito ele era famoso, escreveu muitos livros, né? Pesquisei um pouquinho para trazer essa frase para vocês. E essa frase, esse cara chamado R.C. ou R.C. Sproul, é um cara que diz que se há alguma coisa na palavra de Deus que eu não gosto, o problema não está na palavra, o problema está comigo. Então, não dá, gente, para a gente fingir. Como é que temos olhado esse espelho, né? Agora vamos trazer para o espelho do começo da palavra de hoje. Queremos espelhos perfeitos, queremos chegar pertinho do espelho para enxergar quem somos. Queremos chegar a cada detalhe, tampar cada marquinha. Mas a palavra diz que, em alguma versão, vai dizer quando a gente chega diante da palavra de Deus, sem maquiagem, sem rodeios, naturalmente, e olha para a palavra de Deus, a gente precisa enxergar quem somos e tomar providência. Sermos praticantes dessa palavra. Sermos aqueles que vão mudar nações, gente. A mudança da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa escola, do nosso trabalho, vai começar aqui dentro. Vai começar dentro da sua casa. Não vai ser ao contrário. Não espere que o Estado, o presidente, o governador, o deputado vá mudar a sua casa, porque ele não vai mudar, não. Se ele não conhecer essa palavra, ele está pensando só nele. Ele está pensando, a nossa essência é egoísta, a palavra nos garante isso. Somos egocêntricos. Estados, nações, governos, escolas, trabalho, ele vai mudar a partir das famílias. Por isso, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela existência dessa igreja e de igrejas que se dedicam às famílias. Porque é a partir das famílias que as coisas vão mudar. Nunca é o contrário, nunca vai ser o contrário. Deus está te chamando, Deus está te convidando, muda a sua casa. Outras famílias vão querer conversar com você, saber de você, de onde você tirou esse ensino, o que mudou. Alguém vai encontrar o Juliano ali e falar, o Juliano, nossa, Deus trouxe seu nome, Juliano, porque ele lá no nosso curso de Casado para Sempre, ele é conhecido como Lindão, ou Maravilhindo, ou Lindoso, né?
Mas eu trouxe a palavra, eu trouxe ele assim, olhei para ele, assim, a gente precisa encontrar com o Juliano, com o Zequinha, com o Jonathan, com o pastor, com o Renault, com cada um de nós. A gente precisa cruzar com alguém, uns com os outros, e falar: nossa, como você está parecido com Cristo, como você está lindo, como tem uma luz diferente em você. Que luz é essa? Ilumina meu caminho. Está escuro lá em casa, está negro lá em casa, tem tempestade. Que luz é essa, Túlio? O que aconteceu? Me conta isso, cara. A palavra diz que nós somos luz do mundo, luz para o mundo. Não somos luz do mundo, somos luz do mundo, mas não somos, a luz não está em nós. A luz está é Jesus refletindo em nós, através de nós. Levanta, cara, acorda. Grifar a Bíblia, marcar, cheio de marca-texto, cheio de coisa, cheio de anotação, está ouvindo louvor, está vindo aqui na igreja, não vai mudar a sua vida se você não colocar em prática, não vai mudar a sua casa. Deus já fez, a parte dele está pronta. Se alguma coisa não está dando certo na nossa vida, é a nossa parte que não está sendo feito. Deus é fiel. Deus não muda. Deus, as alianças dele não mudam. Ele não vai desistir de nós, mas também não vai fazer a nossa parte. Ele precisa que você se levante como sacerdote da sua casa, você, mulher, como auxiliadora da sua casa. Como é que nós estamos olhando para o outro? Como é que nós nos enxergamos? Será que os outros veem como nós nos vemos? Você está muito preocupado com o outro. Às vezes essa palavra não está entrando no seu coração, você não está enxergando, você está vendo ela de longe, o espelho para a gente ver nosso corpo, queremos chegar de pertinho. Mas a palavra a gente vê de longe, a gente pula páginas, a gente deixa outras coisas. Jesus bateu na porta, pode entrar, Jesus. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, pode entrar. Entra. Aí Jesus disse para nós, para mim, para você: eu quero entrar. Deixa eu conhecer a casa toda. Não. Casa toda não, já fica só na sala. A casa ali, nos quartos ali, aquele lá tem coisa que você não pode ver. Tem coisas que você não entende. Tem coisas que é do seu tempo, não é desse tempo. Não, ou você está em Cristo ou não está em Cristo. Ou Cristo está na sua vida, ou você está crucificando Ele todo dia. Você está crucificando Ele todo dia. Jesus é misericordioso. Jesus é maravilhoso. Jesus nos deu uma esperança de vida eterna. Deixa eu trazer aqui mais uma palavra, já deixei. João 13, a partir do 14, diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Olha agora. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem.
Jesus fez diversos alertas. Jesus também falou sobre isso não praticar. Mateus 7, 24 até o 27 vai dizer: aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato, é como um tolo, é como um louco que constrói a sua casa na areia. Virão as tempestades, virão a chuva, virá o vento e será grande o seu prejuízo. E também ele, deixa eu pegar isso aqui, ele também lá pouquinho antes, né? Mateus 7, 21, vai dizer, Jesus trouxe essa advertência para mim e para você, né? Olha aqui, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã, esse dia pode não acabar, gente. Esse dia que nós estamos vivendo hoje, você está esperando o quê? Muitos, Jesus advertindo a gente, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Advertência, esse também é um livro de ensino, de advertência, é um livro que mostra o caminho, que mostra para um lado, mostra as consequências. Deus não é um Deus que nos deixou ao relento, à nossa própria sorte, ao contrário. Ao contrário, Deus está nos chamando para ser praticantes da palavra dEle. E o que mais que eu tinha pontuado aqui? Será que você, só para finalizar, para a gente caminhar para o fim, será que você está se enxergando como Deus te vê? Será que você acha que está pronto, que está bonzinho, que está aprovado, que está praticando? Quantos por cento da palavra você acha que você pratica? Quanto da obediência? Quanto daqueles mandamentos, dos frutos, né? Deus espera frutos de nós. Deus nos regenerou a partir de uma semente imperecível, porque essa semente agora é capaz de dar bons frutos. É capaz de mostrar a glória de Deus através de mim e de você. Ele está nos chamando para sermos multiplicadores do reino, cooperadores do reino, embaixadores do reino. Embaixador do reino é aquele que leva as credenciais de um novo reino. Você tem a identidade de Cristo, você que é nascido de novo, que já entregou sua vida a Jesus, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é nascido de novo, você é cidadão do céu, tem uma nova identidade em Cristo. O que você está fazendo com isso? Está gente correndo atrás de green card para morar nos Estados Unidos, mas se você morar nos Estados Unidos e não praticar a palavra, você vai para o inferno. Você pode viver uma boa vida lá, mas a sua grande será a sua ruína. E a Bíblia nos chama para isso. Amém? Eu quero retomar aqui o meu raciocínio desde o começo para a gente finalizar. Mas antes eu quero ler Tiago, né, para deixar isso claro para a igreja, do que o Tiago estava trazendo. Vamos lá, Tiago 22, contexto, tá, gente? Infelizmente a gente não tem tempo para retomar o capítulo todo, mas se você nunca leu o livro de Tiago, se você não conhece a palavra trazida por esse cara que era reto, é uma palavra muito prática. Sempre a gente fala lá nas nossas turmas de casados, leia Tiago, porque Tiago fala muitas verdades de uma maneira
direta. Então, Tiago dizendo assim, no 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E a gente pode colocar hoje aqui, né? E não apenas leitores. Ler também, aqui não tinha a Bíblia como a gente tem, não tinha essa facilidade que a gente tem. Hoje Tiago naquela época escreveu, não sejam apenas ouvintes. Hoje a gente pode, não sejam apenas ouvintes e leitores. Enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Muita gente não quer mergulhar nessa palavra, não quer conhecer a palavra. Não, vocês são prisioneiros, vocês não têm liberdade para nada, nada pode para vocês, crentes, nada pode para você, tudo é proibido. Eles estão aprisionados e acham que estão libertos, que estão escravizados pelo pecado. Não, e se a gente não for praticante da palavra, a gente também não vai viver isso. Seguindo, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos felicidade. E felicidade de mentira, gente, felicidade de rede social não é felicidade. Felicidade de momentos que você tem no fim de semana, ou de momentos que você teve numa viagem, ou de momentos que você teve numa noite, numa festa. Isso pode até ser chamado de felicidade, né? Não quero entrar no conceito de felicidade e alegria, mas o que a Bíblia nos garante é uma alegria em meio à guerra, em meio às dificuldades, independe de circunstâncias. Seja praticante da palavra e você será feliz naquilo que fizer, você e sua casa. E você tem eu quero deixar isso como um desafio, né, de observarmos algo que não estamos fazendo, né, para que essa semana isso venha incomodar o nosso coração, venha nos incomodar como cristãos, como sacerdotes, como auxiliadores da nossa casa, como filhos, como irmãos em Cristo.